É o Diego Amorim chegando com a gente. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Mauro, tudo bem por aí? Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes. Dia. Olha, o Diego ontem prometeu que hoje iria revelar pra gente, ele abriu todas as gavetas do Congresso Nacional e descobriu por lá um projeto que tá parado há 700 dias, temos até bolo com 700 velhinhas para esse, né? É isso aí. Que projeto é esse, Diego? Isso se as velhinhas não tiverem engavetadas também em alguma gaveta do Congresso, viu, Mauro? Olha, eu vou direto ao ponto, trata-se do projeto que tenta acabar com a chamada farra dos supersalários no funcionalismo público brasileiro. O que são os supersalários? São aqueles pagos acima do teto constitucional. Existe um teto previsto pela Constituição que diz que servidor público só pode ganhar no máximo esse valor. Esse valor atualmente, ele vai sendo reajustado ao bel prazer das senhoras autoridades desse país. Hoje esse teto constitucional está em R$ 39.200. Então, em tese, ninguém deveria ganhar mais do que R$ 39.200 no serviço público. Mas isso acontece? Nananina não. Eles dão um jeito, mas dão um jeito que parece que está tudo bem, mas não está. E por isso esse projeto aprovado há 700 dias na Câmara, hoje completa-se 700 dias que o projeto foi aprovado na Câmara, seguiu para o Senado e está lá parado no Senado Federal. Antes de começar a contar a historinha desse projeto, Mauro e Ana, olha que interessante. Certa vez eu conversando aqui nos corredores do Congresso com um técnico de orçamento, muito bacana ele, uma conversa informal, ele é um técnico, não dá entrevista nem nada. Ele disse, Diego, no dia que a imprensa perceber que o tamanho do rombo, dos privilégios e do tamanho do Estado é maior do que o dos escândalos de corrupção, talvez vire o noticiário. Achei interessante isso. Não se trata aqui de minimizar os escândalos de corrupção, pelo amor de Deus, longe disso. Mas quando a gente entender que o tamanho do que sai de dinheiro público para privilégio, para cota parlamentar, para auxílio paletó, para auxílio moradia, para padrinhado político em estatal, em ministério, a gente vai ver que o montante de dinheiro disso chega a ser maior do que muitos escândalos de corrupção muito conhecidos que a gente noticia com sangue nos olhos. Por que a gente não fala dos privilégios com esse mesmo sangue nos olhos? Essa é a provocação. Na Câmara, o que foi aprovado? Existem uma série de projetos que tratam desses chamados supersalários. Na época do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele juntou todos esses projetos, criou uma comissão especial para tratar justamente desse tema, e colocou o deputado Rubens Bueno, que não se reelegeu no ano passado, uma pena, um excelente parlamentar do Paraná. O Rubens Bueno foi o relator desse projeto que tenta acabar com o fim dos supersalários. E depois de muito lenga-lenga na Câmara, vocês podem imaginar, eu ouvia de bastidores aqui, Mauro, olha que coisa, de ministros de tribunais superiores que pegaram o telefone e ligaram para deputados para dizer, não aprova isso. E aí eu me recordei de um outro deputado que na época da reforma da Previdência, isso me indigna tanto, vocês vão ver na hora que eu falo aqui. Um deputado na época da reforma da Previdência me disse que um juiz ligou para ele pedindo uma audiência. E foi até o gabinete do deputado, na Câmara dos Deputados, para dizer o seguinte, pelo amor de Deus, não mexe na nossa Previdência. E o deputado, mas olha, a gente vai ter que mexer, todo mundo vai ter que dar a sua parcela de contribuição. Não faça isso, porque eu estou contando com esse dinheiro. A gente vai morar em Lisboa, vocês estavam falando de Lisboa aí, 13 de junho, porque eu e a minha família vamos morar em Lisboa quando eu aposentar e já está tudo certinho com esse dinheiro. Não pode mexer na minha previdência. O excelentíssimo senhor juiz. Aí, obviamente, eu convenci esse deputado, deputado, isso você tem que botar na imprensa, deputado. Diga o nome desse juiz, isso é prestação de serviço à utilidade pública. Por óbvio, ele não quis passar. As pessoas têm medo de juiz e procurador dentro daquele Congresso Nacional, por isso que se aproximam tanto, por isso que protegem tanto. E aí, isso nunca veio a público, mas eu conto essa historinha de bastidor aqui e faço questão. Pois bem, no dia 13 de julho de 2021, passou no plenário da Câmara esse projeto. Aí você diz, você ouvinte, então passou na Câmara, que legal. Gente, é tudo um jogo político. Às vezes o acordo é justamente esse, passa na Câmara, deixa passar na Câmara e a gente deixa adormecer no Senado. Aí a gente dá uma resposta para a sociedade, eles param de falar desse assunto, o jornalista chato para de me ligar e a gente fica
bem na fita. Ó, aprovou na Câmara, deixa aqui no Senado, deixa morrer, vai ter eleição, tem pandemia. E eu tô aqui de novo enchendo o saco e dizendo, olha, há 700 dias esse projeto está votado. Que os senhores senadores pelo menos tenham a coragem de colocar para votar. Coloquem para votar. Se quiserem derrubar, derrubem esse projeto publicamente, dentro do plenário do Senado, com as câmeras da TV Senado ligadas na cara de vocês. E aí derrubem. E digam por que acham que as pessoas precisam continuar ganhando R$100 mil, R$150 mil, R$200 mil, alguns contra-cheques, sobretudo de juízes e procuradores. E aqui, Mauro, Ana, acho que o nosso ouvinte precisa ficar muito claro isso. Eu não estou fazendo um discurso de que as pessoas não têm o direito de ganhar R$100 mil. Eu queria que todo mundo ganhasse R$100 mil. Eu queria ganhar R$100 mil. O nosso ouvinte que está no carro agora da Nova Brasil queria ganhar R$100 mil. Legítimo, viva o dinheiro, viva o lucro, maravilha, fruto do seu suor, do seu trabalho, da sua empresa e tudo. Agora, se você entra no serviço público, a regra está colocada. É esse o salário. Quer ficar rico no judiciário? Já disse isso para a procuradora de Goiás, que esses dias aqui a gente noticiou, reclamando do salário dela de R$40 mil. De novo, ela tem todo o direito de reclamar do salário dela de R$40 mil e de achar pouco. Agora, que ela saia do serviço público, vá montar um escritório de advocacia, que aquilo que faz lá, não sei o que, oral, como é que é, minha gente? Quando o advogado, sustentação oral, numa sustentação oral lá no Supremo Tribunal Federal, ganha milhões. Ganha mais do que vai ganhar o ano todo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é uma questão de escolha. E aí o que acontece, Mauro? Só para o nosso ouvinte entender. Então, pela Constituição, só pode ganhar o teto, que é de R$39 mil. Como é que esse povo chega a ganhar R$100 mil, R$200 mil por mês no contra-cheque? Os chamados penduricalhos. Aí vem o auxílio moradia, aí vem a venda de férias. Não sei se todos os nossos ouvintes sabem, mas juízes e promotores têm direito a 60 dias de férias. Eu e você, réis mortais, temos direito a 30 dias de férias por ano. Juízes e procuradores, membros do Ministério Público, têm direito a 60 dias de férias. Isso sem contar com recesso forense. Isso sem contar com os recessos de dia do judiciário, que emenda a semana toda em muitos casos. E aí, como eles não querem 60 dias viajar para a Europa, vende 30 dias. E aí a venda desses 30 dias vai lá e aumenta esse salário de R$39 mil. Então, eles alegam que é o quê? Não é salário. Olha aqui a pegadinha, Mauro. Não é salário, é um penduricalho, é um auxílio não sei o quê. O salário mesmo é só de R$39 mil. O salário somente de R$39 mil. O restante é penduricalho. Então, isso nunca foi regulamentado. O que a Câmara dos Deputados fez há 700 dias? Disse o seguinte, olha, vamos definir aqui o que pode entrar no abate-teto e o que não pode entrar. Então, auxílio alimentação, se passar do R$39 mil, pode. O que não pode, por exemplo? Essa venda de férias. Não pode entrar. O auxílio moradia, é interessante dizer que teve uma polêmica danada no meio da Lava Jato, não sei se você se recorda, Mauro, o próprio Moro era juiz ainda, e muita gente do Ministério Público, associações, deram coletivas, dizendo o seguinte, não, olha só, a gente também acha que o auxílio moradia não seria o ideal, mas é porque o salário do juiz está muito defasado. E aí a gente usa o auxílio... Eles falaram isso abertamente nas coletivas, anos atrás. O auxílio moradia funciona como se fosse uma contrapartida a essa defasagem do salário. Olha que coisa bonitinha. E aí o Luiz Fux, lá no Supremo Tribunal Federal, validou o auxílio moradia. Agora veja você, eu acho que eu deveria ganhar mais do que eu ganho. Você também, Mauro, a Ana também, quem está me ouvindo também, o Davi que está aqui na operação também. Todo mundo acha que deveria ganhar mais do que ganha. E quando você acha isso, você faz o quê? Você trabalha mais, você busca uma promoção, você troca de emprego, você vai fazer outra coisa. Quem é servidor público faz greve, tem todo um caminho para se ter esse aumento, e os juízes e procuradores não. Eles decidem colocar o auxílio moradia no salário deles e está tudo bem, está resolvido, são eles que decidem. Então, é revoltante, na minha opinião. É revoltante. Vamos ouvir o deputado Rubens Bueno, relator, ex-deputado federal, uma pena que ele seja ex-deputado federal, o Rubens Bueno, que ele era uma voz muito ativa com essa temática no Congresso Nacional. Ele gravou um áudio inclusivo aqui. Meu caro Diego, bom dia. Um prazer muito grande estar falando com você através do rádio. Lembrando que aquela comissão especial... Para análise...
pelo então presidente Rodrigo Maia, de mais 5 medidas saber dos pagamentos acima do teto estabelecido pela Constituição. E essa comissão especial trabalhou quase 2 anos, ouviu todos os setores, buscou todas as informações, audiência com a então presidente Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, com a procuradora Raquel Dodge da Procuradoria-Geral da República, segmentos, associações, enfim, todos foram ouvidos. E se buscou um número no final mostrando que havia aí um desperdício de bilhões de reais do dinheiro público gastos com salários, principalmente no Judiciário e no Ministério Público, acima do teto. Esse trabalho foi feito, foi concluído, foi feito um projeto de lei cujo projeto estabelece esse limite definitivamente, regulamentando a Constituição. E agora está no Senado, já como você sabe, há 700 dias, né? Eu tenho cobrado do presidente Rodrigo Pacheco, tenho cobrado de alguns senadores amigos, mas se a sociedade não se mobilizar e não voltar a cobrar, nós vamos continuar vendo semanalmente ou quase que diariamente notícias de bilhões de reais sendo jogados pela janela com privilegiados no setor público brasileiro. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, lá no Senado, também falou um pouquinho dessa demora de votação lá no Senado. Vamos ouvi-lo, por gentileza. A lentidão em pautar e votar o projeto que limita os supersalários é só um reflexo daquilo que hoje o Congresso representa, que é uma grande casa de manutenção de privilégios, na sua maioria encastelados nas carreiras mais poderosas, como é o caso do Judiciário e Ministério Público. A gente vai continuar persistindo no sentido de ter a pauta desse projeto para que a gente possa devolver uma certa dignidade para o serviço público, limitando os tantos excessos que a gente verifica em determinadas carreiras. Segundo o deputado Rubens Bueno, Mauro, Ana e ouvintes, a economia, se esse projeto for aprovado, pode chegar a 10 bilhões de reais por ano. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, por meio da sua assessoria, informou que essa matéria aguarda a deliberação dos líderes e do próprio presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Volto com você, Mauro. E Diego, deixa eu te falar também dessa questão de super salários. Tem aí na questão já ligada ao setor privado. Claro, você estava até comentando, o setor privado tem essa liberdade de pagar o quanto quiser, né? Mas isso também diz respeito ao fosso salarial que existe hoje entre os poucos que ocupam cargos de liderança e os muitos que não ocupam. Sabe uma matéria muito interessante no site Capital Reset? Para quem quiser ler, escreve Capital Reset, R-E-S-E-T. O que acontece? As empresas que são listadas em Bolsa de Valores aqui no Brasil passaram a ter a obrigação de divulgar a diferença entre o maior salário pago, que normalmente é o salário do CEO, e a média dos salários pagos na empresa. Existem empresas, Diego, em que a diferença é de mais de 1000 vezes entre o maior salário e a média dos salários pagos naquela empresa. Numa das empresas passa de 4.000 vezes, mas essa também é a exceção da exceção. Mas existem empresas em que isso passa de 1000 vezes. As empresas estão listadas aqui, como a gente não ouviu as empresas, eu não vou falar o nome delas, se você quiser tá nesse site, Capital Reset, é uma matéria muito bem feita, com base nos dados que são públicos, são divulgados pelas empresas, uma matéria da Vanessa Adak, que está aqui no site Capital Reset. Olha, tem empresa que dá 1.100 vezes a diferença de salário, tem empresa que dá 650 vezes, 700 vezes, enfim. Isso também fala muito sobre a construção da nossa sociedade de uma maneira geral, né? Isso que você falou e trouxe aí com muita propriedade, e toda essa indignação que eu compartilho com você diz respeito ao serviço público, e aí a gente fica mais indignado porque é o nosso dinheiro pagando essa galera, né? É o dinheiro do povo. Quando a gente fala de dinheiro público, é o meu dinheiro, o dinheiro do Diego, o dinheiro da Ana, o dinheiro de cada um de nós aqui. Agora, isso também está incorporado na cultura da iniciativa privada. É uma diferença muito grande para uma minoria que ganha salários altíssimos e para a maioria que ganha salários que mal dá para sobreviver.
Diego, a gente tem um hábito aqui no Brasil de não valorizar o trabalho. O trabalho aqui sempre foi considerado uma coisa inferior e a gente não remunera, a gente não valoriza o trabalho. E a gente precisa começar a pensar nisso também, né? Boa, Mauro. Isso vale para a gente também arrefecer os nossos preconceitos com o serviço público. Olha que eu vivo aqui em Brasília desde menino, mas muitas vezes quando se fala dos servidores é uma generalização tão grande e essa diferenciação salarial que você fala aí, esse fosso de mais de 1000 vezes, isso também acontece no serviço público. A grande parte dos servidores públicos ganham salários básicos. Não ganham grandes salários, né? Quando a gente faz aqui essa indignação, a gente está falando de juízes, de procuradores que chegam a ganhar 100 mil reais por mês, enfim, em outros órgãos muito específicos da administração pública, e não a grande maioria de servidores que compõem a administração, Mauro. Pois é, por exemplo, aqui a Cida Guedes, nosso ouvinte da Zona Norte de São Paulo, falando, e nós da enfermagem mendigando aumento, e eles fazem isso com serviços de baixo escalão. A gente tem, né, eu fico pensando no caso dos professores, por exemplo, que são tão importantes para a gente construir um novo país, para a gente construir um país mais desenvolvido, para a gente dar formação para as nossas crianças. Hoje a gente tem aí dados muito concretos de crianças saindo do 2º ano do ensino fundamental sem saber ler, né? Quando já deveriam estar sabendo ler, de jovens chegando no final do ensino médio sem ler um texto básico e compreender o que está escrito ali, sem fazer operações básicas de matemática, né? Mauro, e aí você imagina se eles professores pudessem montar um grupo e dizer assim, vamos criar aqui uns penduricalhos pra gente, um auxílio transporte para a escola, um auxílio insalubridade diante da escola que a gente está... Imagina, é isso que os juízes e procuradores fazem. Vão criando penduricalhos, auxílios, eles mesmos criam, eles mesmos aprovam, né? O Congresso baixa a cabeça para o Judiciário e para o Ministério Público em quase todos os casos, e aí... É isso, quem tem possibilidade, quem tem o privilégio de determinar sobre a listinha do seu contra-cheque, o faz. Quem é o pobre professor, coitado, vai ter que ficar fazendo greve todo ano para ver se consegue 6% de aumento. É isso. Diego, a gente tem uns 2 minutinhos aqui para encerrar. Queria te fazer uma pergunta surpresa. Você está acompanhando aí as negociações para votação do arcabouço fiscal no Senado? Está um zum aí de que o governo já está admitindo que talvez não consiga votar isso agora. Tá previsto para tentar votar já na semana que vem, mas já tá com alguma dificuldade. O que você tem acompanhado por aí? Assim que aprovou na Câmara, Mauro, já havia um clima de rápida aprovação no Senado. De fato, nos últimos dias que esse termômetro está virando. Porque o Senado Federal está no eterno embate com a Câmara. O Senado não quer ser somente um chancelador do que a Câmara faz, Mauro. É uma questão também de disputa de poder, que não é uma disputa nova aqui em Brasília. Então, a Câmara gasta um tempo, gera-se toda uma discussão, um debate público, e aí quando vai para o Senado já está em cima da hora, já tem uma pressão para se votar logo, e o Senado não quer fazer esse papel somente de chancelar aquilo que passa na Câmara. Então acho que no pano de fundo de tudo isso tem essa disputa velada de poder, às vezes nem tão velada assim, entre a Câmara e o Senado. Hoje mesmo eu estou aguardando a presença do senador Omar Aziz, que é o relator do arcabouço fiscal, aqui na nossa programação local em Brasília, porque a gente vai tratar especificamente do Fundo Constitucional, que é aquele dinheiro público que o GDF recebe, que está uma discussão grande aqui em Brasília em relação a esse assunto. E por fim, eu te diria o seguinte, está chegando já quase o recesso parlamentar de meio de ano aqui no Congresso Nacional, mas já começaram os festejos juninos no Nordeste. Exatamente isso. Quando isso acontece, Mauro, o Congresso fica um marasmo. Eles vão lá pro Anarie e é uma festa. Mesmo quem não é do Nordeste vai convidado por senadores e deputados do Nordeste. E aí a farra dura 2, 3 semanas. Pois é, a gente assim, faz parte da política, o parlamentar ir lá para suas bases e querer aparecer, e, né, isso tudo bem, faz parte da política, mas precisa voltar para votar, né? Tem isso, faz as duas coisas, vai lá, pega um avião, vai até lá, passa 2 dias lá, volta para votar, porque o país também não pode parar só porque está tendo festa junina na base do parlamentar. Diego, obrigado por hoje, daqui a pouco temos entrevista, né? Daqui a pouquinho, acabou de chegar aqui em nossos estúdios, daqui a pouquinho, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, em uma entrevista exclusiva aqui para a Nova Brasil.
Bacana, você acompanha essa entrevista que vai ser conduzida pelo Diego Amorim lá em Brasília. Eu estarei aqui no estúdio também. Heródoto Barbeiro, que está chegando aqui também para comandar o Jornal Nova Brasil, também vai participar. Então é um até já, Diego, a gente já se fala. Até já, Mauro.